Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos mais uma oportunidade que estamos tendo de juntos continuarmos o nosso processo de reflexão e de entendimento, entrando agora neste novo ciclo, o ciclo do trabalho na intimidade. Já estamos preparados para trabalhar, já cultivamos todos os conhecimentos, já cultivamos todo um preparo do entendimento do que é o trabalho, desse momento de relacionamento uns com os outros, e nós vamos começar entendendo as relações íntimas. Essas relações que nos fazem o âmago da transformação de nós mesmos, o verdadeiro tratamento de nossas dificuldades íntimas, que nos fazem adoecidos, que nos fazem imaturos e que precisam serem depuradas e que precisam serem transformadas, não só para que movimentemos a harmonia no mundo, como tanto vimos conversando, mas a harmonia dentro de nós mesmos. E hoje, neste primeiro vídeo, que fala deste novo ciclo, que é o trabalho pela intimidade, falaremos especificamente sobre a intimidade. Esse movimento que nos tira da zona de conforto. Porque quando estamos em relacionamentos, temos diferentes níveis de profundidade desses relacionamentos. Alguns relacionamentos são muito superficiais, outros relacionamentos são relacionamentos mais profundos, mas o relacionamento íntimo, que é aquele relacionamento que temos com os nossos familiares mais íntimos, com os nossos amigos mais íntimos, com aquelas pessoas que vão nos conhecendo no âmago de quem nós somos, pela convivência, pelo entendimento, aquelas pessoas onde não mais conseguimos vestir uma máscara daquilo que gostaríamos de ser, né? Porque a convivência no dia a dia faz com que, aos poucos, vai escapando o que realmente nós somos. Então nós temos quem nós gostaríamos de ser, e a intimidade nos faz nos mostrar quem nós somos. Muitas vezes nem nós sabemos quem nós somos direito, porque vamos escondendo as nossas sombras de nós mesmos. E esse esconder das nossas sombras fazem muitas vezes não mais nos conhecermos. E essa relação íntima que muitas vezes é tratada pelos psicólogos, né? No seu movimento de relacionamento nas terapias, a gente vai criando uma intimidade com os nossos psicólogos, e a ponto de eles, em silêncio, muitas vezes, se transformarem em espelhos para que comecemos a refletir. Essa relação de intimidade, ela nos traz um tratamento. O objetivo desse relacionamento é o tratamento de nós mesmos. E esse tratamento, como bem conhecemos, ele vem por duas vias que nós vamos optar, né? Essa opção, ela está de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa oportunidade de escolha, mas ela também está de acordo com a nossa maturidade, porque algumas vezes não conseguiremos tomar algumas escolhas, porque ainda não estamos prontos para ela, e aí passaremos pela segunda via. Então são duas vias de transformação que os relacionamentos íntimos geram, na realidade os relacionamentos de uma forma geral, mas o relacionamento íntimo, ele gera esse poder de transformação de quem nós somos. Por isso é muito importante a nossa família. Por isso é muito importante quem é colocado ao nosso lado, quem escolhemos ter intimidade, né? Tanto na escolha pelo fato de conviverem com a gente, quanto na escolha por serem às vezes os nossos filhos ou os nossos pais, que aparentemente entendemos não termos escolhido isso, mas isso é um engano muito sério, né? Essas pessoas, elas nascem dentro dos nossos núcleos familiares com propósitos e com a nossa anuência na maior parte das vezes, né? Então a primeira chance que temos de nos tratarmos quando temos um relacionamento íntimo, quando temos a intimidade, é a chance da cura pelo amor, né? Por quê? Porque esses sentimentos íntimos, quando nos unimos intimamente, os nossos processos mentais, né, que estão nos unindo, que escolheram essas pessoas a ficarem do nosso lado. Nós temos algo que nós não sabemos explicar porquê, mas a nossa mente
tem um vínculo energético com essas pessoas que nos fazem íntimos, e aí nós vamos rapidamente nos aprofundando. Isso acontece pois as nossas dificuldades pessoais, elas se encaixam eletromagneticamente com o momento que o outro está, com as condições que o outro está e com quem aquela pessoa é em pensamento. O nosso campo mental se sente atraído pelo campo mental do outro. E aí as dificuldades entre ambos começam a aparecer, começam a brotar. É muito interessante isso, como se fosse um vulcão em erupção. As coisas que concordamos, elas se unem facilmente, e as coisas que discordamos, elas começam a gerar uma turbulência. Essa turbulência tem muito a ver com as nossas dificuldades pessoais. Então, quando eu olho um desequilíbrio, uma desarmonia, uma oposição no pensamento do outro, eu analiso isso pelo meu viés, pelo meu entendimento. Então, eu estou enxergando no outro a minha dificuldade. Porque a dificuldade do outro, ela só pode ser vista por mim sobre a minha ótica, com a análise da minha inteligência e da minha razão. Então, o que eu estou analisando dentro do outro mora dentro de mim. Então, quando eu tratar esse relacionamento que eu tenho, eu automaticamente estou tratando a mim. Estou tratando o pensamento que eu tenho pelo outro. Então, a tolerância, aquelas medidas que entendemos no último ciclo, a tolerância, a paciência, a resignação, a sensibilidade, a compaixão, todos esses sentimentos que eu tenho que ter no relacionamento vão me gerar uma disciplina de controlar os meus impulsos, de querer subjugar o outro, de querer fazer a minha vontade prevalecer, o meu entendimento prevalecer, mesmo que o meu entendimento esteja muito correto. E essa disciplina vai me fazendo com que essa turbulência vá vencendo, vai sendo vencida, sendo metabolizada pelo amor. E aí, aos poucos, esse caos vai se transformando em equilíbrio, em harmonia. Então, tratar a relação com o outro é tratar de nós mesmos. E aí vem aquela máxima: quando estamos julgando o outro, com a mesma força que julgamos o outro, julgamos a nós mesmos, porque aquilo que estamos julgando no outro é aquilo que mora dentro de nós. O mal que estamos vendo no outro é o mesmo mal que estamos vendo dentro de nós. Então, se a gente consegue disciplinar, se a gente tem a maturidade de disciplinar os nossos pensamentos dentro dos preceitos que estudamos no último ciclo, a gente consegue atingir um equilíbrio nessa relação que, com o tempo, esses sismos, esses abalos sísmicos, dessa divergência, desse magnetismo que não está confluindo de forma harmônica, ele começa a se harmonizar pela minha disciplina e pelo tempo que isso vai acontecendo. E isso acontece muito num processo terapêutico. Muitas vezes a gente faz aquilo que Freud chamaria de neurose de transferência. Nós começamos a jogar no outro todas as nossas neuroses, o comportamento do outro começa a gerar angústia em nós, e com o tempo o terapeuta, em silêncio, com muita paciência, com muito amor, vai apaciguando esses sentimentos. Mas quando a gente não tem essa disciplina, quando a gente não escolhe a chance do amor, ou às vezes porque a gente não quer ou não consegue, porque a gente ainda não tem maturidade de ter essa disciplina, aí vem a chance de enfrentar isso pela dor. Então, esses pensamentos tomam conta da gente quando a gente não tem essa disciplina, e eles começam a gerar uma agitação mental. Lembrando do universo, o universo existia pacificamente e de repente nós temos um Big Bang para transformar o universo inteiro. Esse Big Bang é uma explosão energética. É o que acontece no nosso cérebro quando a gente não consegue discipliná-lo. E aí a gente tem essa explosão mental, começamos a sentir ansiedade, começamos a sentir angústias, e aí os nossos pensamentos negativos e opositores, eles se transformam em germes mentais, é como um vírus mesmo, energético, e essas energias começam a contaminar o nosso cérebro, perturbam a nossa cabeça e consomem o nosso corpo. Então tem uma explosão, o caos domina o nosso universo íntimo, o caos do Big Bang domina o nosso íntimo, mas o importante que Deus nos traz é que tudo é para a paz e para a harmonia. Tudo era para que consigamos nos organizar. Então, mesmo essa doença, mesmo esse sofrimento, ele vai lá na frente se transformar em cura.
né? E nós vamos entender isso hoje. Então, essa desorganização mental que a intimidade começa a gerar, quando eu não escolho o caminho do amor e da disciplina e de todos aqueles preceitos, ele vai desorganizar o nosso cérebro, vai criar uma ansiedade, um turbilhão, uma mente agitada. Essa mente agitada vai inflamar o nosso cérebro através de um processo de oxidação mental. Essa oxidação mental é que vai gerar as doenças psiquiátricas. E aí essas doenças psiquiátricas, elas vão contaminando o nosso corpo, porque elas vão gerando um desgaste muito grande. Esses germes mentais começam a contaminar todo o nosso corpo, e todos os corpos têm fraquezas. Às vezes é fraqueza no pulmão, às vezes é fraqueza no pâncreas, às vezes é fraqueza nos rins, nos intestinos, e essas fraquezas, elas começam a ruir, gerando as doenças físicas. E as doenças físicas são a oportunidade de cura que temos. E muitas vezes, quando estamos rezando para não termos doenças físicas, a gente não consegue entender que a doença física já é o início do processo de cura, não mais pelo amor, mas agora pela dor, né? Então, por que a doença nos trata? Porque quando ela começa a se manifestar em nós, ela representa aquela instabilidade mental que eu não cuidei. Então ela é a manifestação, ela é a erupção desse vulcão, desse turbulhamento que está dentro de nós. E aí essas doenças mentais começam a virar essa doença física. E para que ela faz isso? Porque o que nos fez ter aquela instabilidade foi a dificuldade na disciplina. E existe uma forma de gerar a disciplina, mesmo que eu não queira. Uma forma de gerar a disciplina, mesmo que eu não tenha maturidade para isso, e é me obrigar a ficar numa posição de humildade. Então, quando eu sou obrigado a entrar numa posição de humildade, quando eu estou doente, o que acontece? Eu me rebaixo. O tempo que vai demorar para isso acontecer depende do meu enrijecimento do meu coração. Quanto mais enrijecido tiver o meu coração, mais demorado esse processo acontece. Mas a doença, ela vai amolecendo o meu coração, vai me transformando numa pessoa humilde, porque aí eu tenho que pedir ajuda, porque aí eu tenho que ir atrás de um médico, atrás de um amigo, atrás de um familiar, de pessoas que vão me ajudar. E aí, quando eu estou nesse processo de tratamento da minha doença material, no âmago da minha humildade, aí eu desperto do sono, eu me alerto que eu preciso ser uma pessoa diferente, eu me transformo, é como se a borboleta estivesse saindo do casulo, né? É como se a semente estivesse germinando, e aí aquele caos, aquele Big Bang começa a se harmonizar dentro de mim. E é isso que acontece, por exemplo, com as pessoas que estão enfrentando um câncer, que estão enfrentando um problema sério, né? Que estão, às vezes, com doenças terminais, e que você sente que elas começam a se espiritualizar, porque elas conseguiram aproveitar esse processo de patologia, entrar no âmago da humildade, e a partir deste momento da humildade, elas se transformam, o espírito delas se transforma e faz aquela cura que não foi pelo amor, e que agora foi por esse outro processo, que é a cura pela dor. Né? Então isso é tão lindo, porque Deus está em tudo, em todos os movimentos. Deus não castiga, né? Esse momento de tratamento, ele vai acontecer em nós, estando nós conscientes disso, buscando uma ajuda pela psicologia, buscando uma ajuda pela disciplina de nós mesmos, por fazer aquele preparo de relacionamento que falamos, ou não. Se nós não tivermos nesse processo, Deus vai estar trabalhando em nós, através desse processo de patologia, para que nós adquirimos o espírito de trabalho pela dor, pela humildade e por essa transformação que faremos. Então, e aí aquela explosão do Big Bang que tinha virado ansiedade vai se harmonizando aos poucos, e a gente vai, com esse novo espírito, com essa nova intimidade, nos relacionando com os nossos íntimos de uma forma agora curada, né? Então, eu espero que vocês reflitam sobre esse vídeo, ele é muito complexo, e até o próximo vídeo.